Então, para o hovercraft, de fato, em si, para um modelo de hovercraft aqui, como a gente tem, o que nós temos? As três primeiras equações são as equações que vêm da cinemática, como ele tem liberdade de movimentação nos dois eixos x e y, ele vai ter componente seno e cosseno da variação do seu ângulo de rotação. Na parte do modelo dinâmico, nós temos três equações, e essas três equações vão ser da seguinte maneira. Esse termo aqui é o termo de Coriolis, como a gente considera a massa simétrica, as massas simétricas elas simplesmente se cancelam, e aí fica esse termo de Coriolis. Em x ele é positivo, como nós vimos, em y ele é negativo. R, outra coisa, U é velocidade Vx, V é velocidade Vy, e R é a velocidade que eu chamo de V ômega ou ômega. Então, tá aqui. Isso você também consegue ver da primeira equação, das primeiras três equações de cinemática. E nós temos da terceira, no caso, equação, que nós temos o φ ponto é igual a R, ou seja, essa é a velocidade angular do robô, do corpo. E R ponto, e aí nós temos os seguintes termos em U e V e R. Então, o Coriolis, os termos de Coriolis, que são apenas a multiplicação das velocidades, já considerando o sinal, porque já consideramos uma direção e um sentido. Nós temos tal U, que é uma força de atuação no sistema, que está sendo na direção de x, então ela é uma força de propulsão do sistema. E a gente considera, nesse modelo mais simplificado, nós não precisaríamos zerar o termo, mas nós zeramos o termo porque essa força de propulsão, ela define-se que ela consegue superar o amortecimento nessa direção. Ela é maior que o amortecimento e ela faz com que o amortecimento seja desprezível. Portanto, a gente pode desprezar nessa direção o amortecimento. Daí, para esse sistema, o que nós temos aqui, eu acho que eu esqueci de falar exatamente, nós temos uma força, essa força tal U agindo aqui, mas nós não temos, e a gente tem o acionamento diferencial aqui. Então, a gente não roda para trás, a gente não consegue direcionar. É puramente diferencial o controle aqui de empuxo aí, de propulsão desse sistema. Então, dessa forma, nós não temos atuação nessa direção aqui. Então, nós não conseguimos atuar o sistema. E aí, mas nós temos liberdade de deslocamento desse sistema no referencial aqui do próprio robô. Nós temos o efeito Coriolis acontecendo e nós também temos uma força de amortecimento. Nós temos um amortecimento aqui contrário à direção, aliás, contrária ao sentido do deslocamento, porque ela resiste assim como o Coriolis, no caso da direção Y. Já para o caso de rotação, nós temos um torque tal R, nós rodamos o sistema com um torque tal R, e esse tal, ele é tal que ele é definido como conseguindo superar o amortecimento do sistema que o sistema possui, o atrito, o amortecimento do sistema que resiste a esse torque.
Então, assim, quando a gente estiver rodando o sistema, a gente simplesmente com isso, com essa modelagem, fala que esse torque consegue vencer, ele vence essa resistência. Então, ele é um torque resultante, tá? Se eu quisesse modelar um amortecimento, nesse caso aqui, como um amortecimento, um atrito hidrodinâmico, alguma coisa muito mais complexa, aí sim eu manteria os termos de amortecimento e adicionaria eles aqui às equações. Mas eu posso reduzir o modelo também. Então, por que a gente reduz ou amplia os modelos? De acordo com a necessidade, a gente pode modelar um sistema muito realisticamente, de uma forma mais realista possível, mas aí a gente vai ter uma certa dificuldade de aplicação de controle, porque quando a gente for aplicar o controle, nós vamos ter um monte ali de coeficientes e talvez termos que acoplam o sistema, né? Por outro lado, a gente vai ter uma visão muito mais realista desse sistema. Mas também é um sistema mais difícil de simular. Mas se a gente reduz o sistema, nós perdemos um pouco da dinâmica dele, né? Com esses termos que a gente perde. Mas também nós simplificamos a aplicação de controle, nós também simplificamos a simulação desse sistema. Agora eu vou mostrar para vocês o modelo do robô mecânico, que também deriva desse modelo de deslocamento de superfície, tá? Então, o robô mecânico, a gente vai olhar ele de uma forma um pouco mais específica. Para o robô mecânico, nós vamos demorar um pouquinho mais na análise. A gente vai fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui o corpo do robô, coisa que eu não fiz em cinemática sobre esse arranjo, eu vou fazer agora para mostrar algumas particularidades de deslocamento desse robô. Então, eu já havia falado que o robô com as rodas do tipo suecas, elas precisam estar posicionadas de tal forma que elas estejam em oposição, espalhadas uma em relação às outras, mas na diagonal elas têm que estar no mesmo sentido. Então, para que aconteça o seguinte, a gente precisa que isso seja observado para o robô, para que a gente consiga fazer com os rodízios, fazer o deslocamento desse robô. Caso contrário, não dá para deslocar ele. E vamos ver como. Então, se eu, por exemplo, setar um vetor aqui de uma velocidade nessa roda, o rodízio ele vai transferir essa velocidade conforme a banda de rolamento do rodízio. E aí a gente pode enxergar esse vetor aqui como uma soma de vetores de componentes. Podemos chamar isso aqui de Vx, Vy, vamos colocar aqui um referencial do robô XY, e a gente pode então decompor essa velocidade que é transferida pelo ângulo da roda, componente x e y. Vamos fazer a mesma coisa para as outras rodas. Então, se a gente rodar com uma velocidade aqui, ela vai ser transferida para cá. Então, a gente vai ter da mesma forma uma velocidade Vx, Vy aqui. Se a gente rodar essa roda aqui agora para frente, então vai ter uma velocidade Vy, só que o rodízio vai transferir essa velocidade a 45 graus para essa direção agora. Então, a gente decompõe, a componente x vai apontar para cá. E se a gente apontar de novo, rodar essa velocidade com uma velocidade Vy, esse rodízio da mesma forma vai estar transferindo essa velocidade e a componente x vai estar apontando para esse lado. Então, veja o que acontece aqui, vamos ver
Deixa eu mudar de cor aqui. E vamos ver o que que acontece aqui com as componentes. Então, nós temos componente X aqui e essa aqui, elas se anulam. E essa componente X e X também se anulam. E aí, as componentes Y, então, fazem com que esse robô ande para frente. Então, o deslocamento dele mesmo vai ser na direção para frente, na direção Y dele aqui, que eu setei, mas poderia ser outra direção. Então, é para cá que vai estar a velocidade do robô. Então, essa análise que a gente faz com as rodas suecas. Então, a gente pode fazer um outro exemplo com o robô acionando as rodas, com as mesmas rodas. Agora, acionando essa roda, essas duas para frente, aliás, essas duas para frente e essas duas para trás. Vamos ver o que vai acontecer. Então, para cá a velocidade vai ser transferida, aqui vai ter componente X e Y. Aqui a gente vai ter uma transferência da velocidade para cá, a gente vai ter uma componente X para a esquerda, apontando para a esquerda. Nessa roda, a gente vai ter uma transferência de velocidade para cá e a gente vai ter uma componente Vx para a esquerda também. E aqui a gente vai ter uma transferência também para nessa direção de velocidade, Vy, e aí a soma, a componente Vx vai estar aqui. Então, a gente vai ter que, dessa forma, as componentes Y se anulam, Vy se anulam. Então, tá aqui, essa componente aponta para cima, essa para baixo, aqui para baixo, para cima, as componentes Y se anulam e o robô realiza um movimento lateral para a esquerda. E dessa forma, nesse tipo de robô, se a gente acionar as rodas de certa maneira, o robô vai andar para frente, para o lado e vai na diagonal, vai realizar curva. Tudo depende do módulo e sentido da velocidade das rodas, do módulo e sentido. Quando a gente tem uma componente aqui, a gente seta uma velocidade nessas rodas maior, outra menor, ele vai tender a fazer curva, né? Então, é como se fosse um grande robô diferencial, porém com uma roda diferente que permite deslizamento lateral e permite também uma série de outros movimentos que vão fazer com que o robô coloque o vetor de velocidade em direções, em N direções, por isso que ele se torna um arranjo omnidirecional. E agora, um pouquinho mais sobre a cinemática do robô Meccano. Então, a gente tem o robô aqui. Ele vai ter... vamos colocar o referencial agora como XR aqui, porque eu tinha falado que eu sempre alinhava o X do robô com a direção da velocidade de rolamento das rodas. Então, eu vou alinhar dessa forma. Então, a gente tem que... esse robô, ele basicamente, de novo, vai ter a transformação no referencial global, ele vai ser... No referencial global, ele vai ter de novo
a transformação vai ser dada por aquela matriz de rotação. Então, o vetor x, y, θ, ponto, no referencial global, vai ser dado pela matriz de rotação do ângulo θ do referencial local. Só que agora a gente tem nesse robô, esse vetor, ele vai ser uma composição das rodas, esse vetor aqui, vetor de velocidades no referencial local, ele vai ser uma composição de 4 rodas, que não nos interessa agora nesse momento, por isso que eu falei anteriormente, que cada modelo do sistema vai, obviamente, depender do acionamento, da composição dessas 4 velocidades das rodas. Mas esse vetor, ele vai ter as 3 componentes, porque, como eu já mostrei aqui, o robô ele pode se deslocar lateralmente e vai se deslocar dependendo do acionamento das rodas. Então, a gente vai ter que, multiplicando isso novamente, nós vamos ter um sistema aqui, onde nós vamos ter a liberdade de deslocamento no plano, com as 2 componentes do ângulo psi, ou θ, enfim, dá para chamar como quiser, com as 2 componentes, só que derivando daquele modelo que eu mostrei anteriormente de deslocamento no plano, então a gente vai ter velocidade u, v e r. E aí tem novamente então esse modelo de cinemática com liberdade de deslocamento lateral, tá? E aí nós temos o modelo de dinâmica para esse robô. E aí, para a dinâmica, o que a gente pode considerar? A gente, nesse caso, eu mostrei para vocês que se eu atuar as rodas, eu vou poder ter o deslocamento tanto para frente quanto na lateral, né? Isso quer dizer que, em termos de força, a propulsão vai poder ser tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, a gente vai ter um torque aqui, uma força de propulsão tal U, que é do vetor de forças e torques, né? Por isso que eu chamo ele tal U, tal V e tal R. Esse é o nosso vetor de forças e torques. Então, tanto vai ter uma componente no X quanto em Y. Ele vai ser atuado em X e em Y. Esse termo é referente a Coriolis. Para Y, para o eixo Y, a gente definiu isso como negativo, positivo para X. E aqui nós vamos ter um termo de amortecimento no eixo Y, mas também nós poderíamos colocar ele no eixo X. Na verdade, ele também seria o torque, venceria esse amortecimento se ele fosse significativo para esse sistema, então a gente deixaria, e também eu provavelmente colocaria mais um beta y, beta x, u aqui como um termo, aliás, vou colocar aqui do lado, menos beta x, u como um termo de atrito, amortecimento por atrito. E para rotação, nós teríamos novamente aquele caso onde o torque seria o que venceria novamente o atrito, mas se o atrito fosse significativo, ele teria como beta R, por exemplo, beta R, R aqui também. Então, é isso sobre o modelo do robô mecânico.